O sistema solar, amplamente estudado pela humanidade, parece estar quase totalmente mapeado. Todos os planetas já foram identificados há tempos. Robôs têm explorado Marte, cometas e asteroides foram catalogados com precisão, e até o solo de um deles foi trazido à Terra para pesquisa. No entanto, há uma descoberta recente que deixou os cientistas intrigados. Acontece que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, localizada a um ano-luz do Sol, está imerso dentro de uma gigantesca bolha. E o que torna isso ainda mais notável é que o nosso Sol está praticamente no centro dessa bolha. Será que, de fato, estamos vivendo dentro de uma enorme bolha? E qual seria o funcionamento real do nosso sistema solar? Oi, curiosos, eu sou o Aleph, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. Vamos para mais uma viagem além das estrelas. Em 1977, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas de Cabo Canaveral, com apenas um mês de diferença entre si. Curiosamente, a Voyager 2 foi lançada primeiro, mas devido à sua rota de voo, chegou à fronteira do Sistema Solar 6 anos depois da Voyager 1. Ambas as sondas encontraram uma anomalia incomum. À medida que se afastavam do Sol, descobriram que a densidade do espaço aumentava. O espaço interestelar, frequentemente considerado um vácuo, na verdade contém matéria, embora em quantidade extremamente pequena. Dentro do sistema solar, a densidade média do vento solar, composto por prótons e elétrons, varia entre 3 e 10 partículas por centímetro cúbico e diminui conforme nos afastamos do Sol. A densidade mais baixa é encontrada na borda do sistema solar, numa fronteira conhecida como heliopausa. Neste ponto, a velocidade do vento solar, ou seja, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, diminui a zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada de heliosfera, uma espécie de bolha que contém todos os planetas do sistema solar. Na heliopausa, a densidade de prótons e elétrons é de 0,02 partículas por centímetro cúbico. No entanto, os cálculos sugerem que, no espaço interestelar além da heliopausa, a densidade deveria ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Os dados da Voyager 2 confirmaram essa suposição, mostrando que, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas, cerca de 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, a densidade era de 0,39 partículas por centímetro cúbico. Mas logo depois, algo estranho foi observado. A densidade começou a aumentar. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, 18,5 bilhões de quilômetros do Sol, a densidade era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. Isso levou os cientistas a se perguntarem por que a densidade estava aumentando. Vamos abordar isso mais adiante, mas antes, vamos falar sobre uma outra bolha, muito maior do que a heliosfera, para entender toda a complexidade do cosmos que nos envolve e como essas duas bolhas podem estar relacionadas. Quando observamos imagens do espaço profundo, parece que todo o cosmos está repleto de nuvens de poeira interestelar e gás luminoso. No entanto, nas décadas de 70 e 80, os astrônomos notaram que o espaço ao redor do nosso Sol era diferente. O sistema solar parecia estar suspenso em algo próximo ao vazio. Neste ano, cientistas do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, CFA, provaram que, de fato, estamos localizados em uma espécie de vazio. Usando simulações computacionais complexas, eles criaram uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo revelou que o Sol e a Terra estão quase no centro de uma enorme bolha, com um diâmetro de 1000 anos-luz, a qual chamaram de bolha local.
De acordo com cálculos, essa bolha começou a se formar há aproximadamente 14 milhões de anos, e sua criação exigiu que cerca de 15 supernovas explodissem ao longo de milhões de anos. Essas explosões empurraram o gás interestelar para fora, criando uma estrutura semelhante a uma bolha, com uma superfície densa na fronteira. E essa bolha ainda está se expandindo. Inicialmente, a bolha local se expandia a uma velocidade de cerca de 60 milhas por segundo, segundo dados do Observatório Espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia. Hoje, sua expansão continua, embora a uma velocidade mais lenta de cerca de 4 milhas por segundo. Na superfície da bolha local, os cientistas identificaram 7 regiões de formação estelar, densas nuvens moleculares onde novas estrelas estão sendo formadas. Esse processo de formação estelar ocorre em toda a superfície da bolha, e há muitas outras bolhas semelhantes em nossa galáxia. É provável que existam estrelas em outras bolhas locais, talvez até com planetas, que, assim como nós, estão imersos nessas estruturas gigantes. E antes de continuarmos, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, que isso me ajuda a criar mais conteúdos. Curiosamente, o Sol não estava no centro dessa bolha no início. Quando essas explosões de supernovas ocorreram, o Sol estava a cerca de 1000 anos-luz de distância. Mas, ao orbitar o centro da galáxia, o Sol acabou se deslocando para quase o centro da bolha local, cerca de 5 milhões de anos atrás. Isso coincide com os depósitos de isótopos radioativos de ferro de supernovas na crosta terrestre, conforme identificado por outros estudos. Pesquisadores acreditam que existam muitas outras bolhas semelhantes na Via Láctea. Alyssa Goodman, astrônoma do CFA e autora do estudo, explicou que o Sol dificilmente estaria tão próximo do centro de uma bolha tão grande se essas estruturas não fossem comuns em toda a galáxia. Ela comparou o cosmos a um queijo suíço, onde as explosões de supernovas criam buracos e as estrelas se formam nas bordas desses buracos. A equipe de Goodman planeja mapear mais dessas bolhas cósmicas para obter uma representação tridimensional completa de sua forma, tamanho e localização. Com o mapeamento da bolha local, a estrutura do sistema solar é descrita da seguinte forma. No centro está o Sol, ao redor do qual orbitam os 8 planetas. O mais distante é Netuno, a uma distância de aproximadamente 4,45 bilhões de quilômetros, ou 30 unidades astronômicas. Além de Netuno, está o cinturão de Kuiper, uma região repleta de pequenos corpos celestes, sendo Plutão o mais conhecido entre eles. O cinturão de Kuiper se estende até cerca de 55 unidades astronômicas. Mais além, entre 125 e 135 unidades astronômicas, encontramos a heliopausa, já mencionada. E por que a densidade de partículas aumenta nessa região? A resposta é que o plasma solar colide com o plasma interestelar na heliopausa, criando uma espécie de engarrafamento cósmico, onde a densidade de partículas aumenta devido à colisão dos dois fluxos. Além dessa região, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, está a nuvem de Oort, uma vasta nuvem esférica composta por trilhões de corpos gelados que serve como fonte de cometas de longo período. Muitos de nossos espectadores podem se perguntar: estamos vivendo dentro de uma bolha gigante. E daí? Como isso afeta nossas vidas? Quanto à heliosfera, podemos afirmar com certeza que ela oferece proteção crucial para a Terra contra partículas cósmicas de alta energia provenientes do centro da galáxia, graças ao engarrafamento de partículas que se formam em sua fronteira. E sobre a bolha local? Os cientistas sabem há muito tempo que nossa galáxia, a Via Láctea, tem a forma de um disco espiralado. Do centro da galáxia se originam vários braços espirais, e
o Sol está atualmente localizado entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu, movendo-se em uma órbita ao redor do centro galáctico. Uma órbita completa leva cerca de 200 milhões de anos, o que podemos chamar de um ano galáctico. Desde o surgimento da humanidade, passou-se apenas uma pequena fração desse ano galáctico, cerca de 0,0008. Durante sua jornada pela galáxia, o Sol atravessou não apenas bolhas, mas também regiões de gás interestelar denso, onde a densidade do espaço aumentou significativamente. O astrofísico Miroslav Filipovich descobriu uma correlação entre os momentos em que o Sol atravessou os braços espirais da galáxia e 5 grandes eventos de extinção em massa na Terra, ocorridos há 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos. Isso sugere que o Sol, atualmente imerso em um ambiente relativamente calmo dentro da bolha local, está em um porto seguro, favorável à vida. Essa circunstância de o Sol estar na bolha local pode ser uma das razões pelas quais a humanidade emergiu na Terra neste momento específico. A ciência ainda não tem respostas definitivas sobre essa conexão, mas uma coisa é certa: graças ao ambiente vazio ao nosso redor, podemos observar um céu cheio de estrelas brilhantes. Se estivéssemos imersos em uma região mais densa do espaço, muitas dessas estrelas seriam invisíveis e talvez soubéssemos muito menos sobre o cosmos do que sabemos hoje. A bolha local é um presente para a humanidade que começa sua jornada rumo às estrelas. Viajar pelo cosmos será desafiador, mas o caminho ao redor do Sol parece limpo, abrindo a rota para Alpha Centauri e Tau 7. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Lembre-se, o conhecimento é uma jornada contínua e sem fim. Continue aprendendo e explorando. Agradeço muito por assistir até o final. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o like e adeus.